Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Eduarda Souza e você está ouvindo a primeiríssima edição do podcast do Repórter Unesp. No programa de hoje, nós vamos discutir sobre as políticas de inclusão implementadas na sociedade brasileira desde a redemocratização. Parece difícil, não é mesmo? Mas eu prometo que é muito mais simples para entender. Vamos começar com a pergunta principal. O que são as políticas públicas? Gente, as políticas públicas ou de inclusão são conjuntos de programas, ações ou decisões governamentais que visam contemplar a necessidade social do país, ou seja, são medidas implementadas para todos os cidadãos, independente de raça, gênero, religião ou nível social. Essas medidas podem ser voltadas a diversos assuntos sociais, sejam eles saúde, educação, assistência social, meio ambiente, transporte ou qualquer tópico que envolva o bem-estar social da população. As políticas públicas, então, devem corresponder ao que é estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, vigente no nosso país até os dias atuais. Elas são uma forma de assegurar a cidadania de todo e qualquer brasileiro. Mas aí você me pergunta, já que essas políticas públicas existem desde a redemocratização, lá nos anos 90, quais são elas? E eu respondo para você. Algumas dessas medidas inclusivas são o Bolsa Família, o Sistema Único de Saúde e os financiamentos de bolsas para ensino superior, como o ProUni, para as universidades privadas, ou o SISU, destinado às universidades federais do Brasil. Mas vamos falar um pouco sobre as políticas públicas voltadas às minorias sociais, como a comunidade LGBT e a população negra. Vocês sabiam que no dia 13 de junho de 2019, o STF, sigla para Supremo Tribunal Federal, decidiu, por 8 votos a 3, criminalizar a LGBTfobia? Apesar de ser classificado como um crime de racismo, por falta de uma norma mais específica que contemple a comunidade, a criminalização da LGBTfobia já é uma grande conquista aos gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, além das pessoas que correspondem às outras letras da sigla na sociedade brasileira. Logo, qualquer atentado contra um cidadão que corresponda a essa minoria, além de ser um crime inafiançável, resultará entre 1 a 5 anos de reclusão. A conquista é grande, mas a caminhada é longa. Para nos esclarecer um pouco mais sobre as políticas de inclusão destinadas à comunidade LGBT, eu vou receber agora a advogada Thailise Zagato. Ela é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB em Bauru e vai nos explicar um pouco mais sobre as políticas públicas voltadas à comunidade LGBT. Seja bem-vinda, Thailise. Obrigada. É justamente o que você falou, Maria Eduarda. Os direitos no Brasil passaram por um processo de redemocratização quando a nossa Constituição de 1988 nasceu, digamos assim. O artigo 3º da nossa Constituição Federal, ele já teve a previsão da não discriminação, seja por sexo, raça, cor. Isso já foi o pontapé inicial. O único problema é que o Brasil não acompanhou esse avanço do direito, porque para toda legislação deve ter um acompanhamento histórico e social. O restante do mundo já caminhava em relação aos direitos LGBT, só que, infelizmente, o Brasil sempre teve qualquer direito em relação a LGBTs travados no nosso legislativo. A primeira proposta de lei realizada foi uma iniciativa da Marta Suplicy em relação à união homoafetiva, que, infelizmente, embora tenha passado nas casas legislativas até certo ponto, isso foi totalmente esquecido. A primeira área do direito que teve essa iniciativa em relação a algum direito LGBT foi a área do direito previdenciário, porque eles tiveram esse choque de realidade do nascimento, embora sempre tenha existido, isso só foi transparecer ali em 2000. E começou a bater na porta, né, na época era INSS, casais homoafetivos
que tinham companheiros e que necessitavam regularizar pensão por morte e etc., devido ao falecimento do companheiro. Mas isso foi obtido por meio de uma liminar, e infelizmente, quando chegou até o nosso Tribunal de Justiça, essa liminar foi derrubada. E depois disso, um pouco antes, em 1999, o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, já havia retirado a homossexualidade como doença do catálogo de doenças psíquicas. Mas logo depois é modo de falar, porque na minha concepção é muito tempo, né? Em 2008, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que as uniões homoafetivas devem ser equiparadas às uniões heterossexuais. Isso foi, na realidade, somente em relação à união estável. Demorou outro belo tempo até que isso fosse regulamentado pelos cartórios. E toda a regulamentação deve ser regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. E essa regulamentação só veio sair 3 anos depois também. Em relação à população trans, não tem nem o que falar, né? Caminha ainda mais lentamente em relação a transexuais e travestis. Até 2019, ser transexual ainda era considerado uma doença psíquica. Isso foi revogado em 2019. E em março de 2019 foi revogado. A gente tinha um termo, né, diferenciado, agora passou a ser incongruência de gênero. Eu não me recordo se foi incongruência de gênero ou era incongruência de gênero. Eu não funciono de manhã, já esclareço. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal também decidiu que transexuais poderiam realizar a retificação de prenome, ou seja, alterar, né, o prenome nada mais é do que o nosso primeiro nome, sem a necessidade da cirurgia de redesignação sexual, que é conhecida popularmente como cirurgia de mudança de sexo. Antigamente era obrigatório para qualquer retificação de prenome que se fizesse essa cirurgia, que é extremamente invasiva e inclusive tem risco de morte. Além de tudo, você ainda tinha que apresentar um laudo psicossocial para que você realizasse essa alteração. Então, apenas em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era mais necessário realizar todo esse procedimento apenas para realizar uma troca de nome. E um pouco mais rápido, o Conselho Nacional de Justiça também autorizou que esse procedimento fosse realizado em cartórios. Então, você pode fazer isso extrajudicialmente, que a gente chama, né? Sem a necessidade de um processo judicial. Mas, infelizmente, a violência e a discriminação não se alteram somente com leis, sim, através justamente da educação. E para avisar ainda, combater essa violência, essa discriminação, também em junho de 2019 foi criminalizada a homotransfobia, da mesma iniciativa do STF, do Supremo Tribunal Federal. A homotransfobia, né, foi equiparada ao crime de racismo. E foi um ganho muito grande para a nossa sociedade, né? Mas com tudo que você falou e com todo esse contexto, você acha que... Só um minutinho. Ai, achei. Você acredita que a conjuntura política do nosso país atualmente pode colocar essas pautas de inclusão em risco de extinção? Todo esse nosso progresso relacionado à população LGBT, à comunidade LGBT, esse progresso ele pode estar ameaçado atualmente? Eu concordo
totalmente. Se fosse uma afirmação a sua pergunta, eu concordaria totalmente. Porque a primeira iniciativa do governo foi justamente tirar o combate ao preconceito e a discriminação da pauta de direitos humanos do governo federal. Então, a pauta política e governamental está totalmente contrária aos direitos LGBTs. E temos que segurar direitos nesse momento. Do contrário, vamos sim passar por um grande retrocesso. Ao mesmo tempo que essas mudanças causaram muito impacto positivo na nossa sociedade, tanto que pessoas trans podem usar o nome que elas decidiram e tudo mais, sem passar por todo esse processo exaustivo e invasivo, a gente vê esse retrocesso com uma ministra falando que menina usa azul e menina usa rosa e achando isso ok, como se cor tivesse algum gênero. Opa! Eu tô tentando pular as perguntas de dados, porque você já falou tanta coisa importante assim que eu não acho que elas ficaram necessárias agora. Cadê? E a gente vê muito a nossa sociedade sucumbindo, as pessoas mais velhas, eles sucumbindo a esse discurso preconceituoso, esse discurso que não tem informação suficiente sobre a comunidade LGBT. E como que você acha que a pauta das políticas públicas para as minorias pode chegar na sociedade geral para que haja um debate mais acessível e que as pessoas possam entender que aquilo não é nenhuma normalidade, que está tudo bem e que essas pessoas devem ser inclusas na nossa sociedade? Na realidade, eu não acho que, por exemplo, que as pessoas antigamente elas eram menos preconceituosas. Eu acho que essa visão governamental autorizou essas pessoas a externalizarem o preconceito e a discriminação que elas já tinham dentro delas. Mas, na minha concepção, somente através da educação, principalmente das pessoas mais jovens, em relação à diversidade sexual, em relação à identidade de gênero, é que vamos conseguir combater o preconceito e a discriminação. E isso não é você ir nas escolas e simplesmente você ensinar alguém a ser gay. Você está ensinando aquela pessoa a respeitar o diferente. Não é você estar impregnando alguma doutrinação a essas crianças e adolescentes. Você está simplesmente ensinando aquela pessoa a respeitar, inclusive, um artigo da Constituição Federal. Obrigada. É muito bacana isso que você falou, porque hoje em dia a gente percebe, por exemplo, na época das eleições, quando tiveram todas aquelas notícias falsas sobre o kit gay e a nossa convidada até revirou os olhos aqui, galera, só pra gente ter uma noção do quão absurdo é esse assunto. Mas era coisa sobre kit gay e sobre mamadeira com órgãos genitais. E as pessoas, elas realmente acreditavam nisso. E até hoje, agora com o presidente que foi eleito, esse kit gay, ele nunca foi extinto porque ele nunca aconteceu. Então, como que você acha que as pessoas, elas conseguem acreditar nessas notícias sem nem procurar antes? Ou você acha que isso já é um preconceito enraizado nelas e que elas levam aquilo tão a sério que elas não precisam nem saber se aquilo é verdade ou não, elas nem procuram, elas só tomam aquilo como uma realidade que não está nem um pouco próxima delas, porque elas nunca viram, mas elas acham que realmente acontece. Você entendeu a minha pergunta? Bom, minha professora de português do ensino médio costumava dizer que a falta de interpretação de texto iria assassinar o mundo. E é justamente isso. Essas pessoas não tiveram aulas de filosofia, não tiveram aulas de sociologia, não tiveram aulas de biologia e nem de português para interpretar qualquer coisa. Então, elas se tornaram pessoas totalmente alienadas.
E elas não têm o mínimo de capacidade de discernimento para diferenciar o que é de fato algo verídico diferenciar de uma notícia que é totalmente falsa. Mas também tem essa questão, as pessoas procuram fontes para comprovar justamente esse preconceito que já está enraizado, esse preconceito essa discriminação que também se encontra enraizada. Se não tiver fontes verdadeiras, eles, por óbvio, vão usar as fontes que existem. Agora, falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que funciona? Você é presidente da Comissão da Diversidade aqui na nossa cidade. E como que funciona o seu cargo? Quais casos você já presenciou? Teve algo que mais te marcou, assim, durante sua trajetória na carreira? Bom, trabalhamos principalmente em relação a palestras. Isso eu já dei palestra em escola pública, em escola privada, em igreja, ontem na Casa do Hip Hop, em movimentos sociais. Então, é principalmente essa tarefa de conscientização, de construção da cidadania, o objetivo da comissão. A OAB tem, salvo engano, outras 84 comissões com as mais variadas temáticas. E não são somente voltadas para advogados. A minha, por exemplo, procuro abrir ao público para que haja um debate em relação à temática. Inclusive, tem aluno de jornalismo da Unesp, tem professora, tem conselheira tutelar no grupo. Então, mas também a comissão atua como apoio, né, à organização da Semana da Diversidade, de combate ao preconceito e discriminação do município, e apoio na Parada da Diversidade. Também recebemos denúncia através da OAB de agressão, de discriminação, etc. E fazemos esse encaminhamento para os órgãos públicos, para a polícia, para a defensoria pública, caso essa pessoa seja hipossuficiente e não tenha condições de arcar com um advogado, para o Ministério Público. Mas é principalmente esse papel de conscientização social que eu procuro fazer dentro da comissão. Que bacana, e eu adorei saber que tem 84 comissões. Tem comissão da mulher, da advogada, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, dos direitos humanos em geral. Tem comissão para tudo. É um trabalho realizado voluntariamente pelos presidentes que são advogados, assim como o trabalho da diretoria também. Menina, isso é muito bacana. Eu não fazia ideia que tinha tanta coisa assim. É muito legal ver as repartições, como vocês tentam englobar todas as pessoas da nossa sociedade, né? E uma coisa que eu fiquei muito curiosa na sua resposta é que você falou que você já deu palestra tanto para crianças quanto em igrejas. Como que é essa experiência? Falar com pessoas tão pequenas e com pessoas que seguem um dogma, uma religião. Você acha que é mais fácil, é mais difícil conversar com eles? Você já presenciou você já ficou assim de uma saia justa em alguma palestra? Como que é isso? Na verdade, como palestrante, a gente tem que saber dosar o conteúdo ao público. Né? Óbvio que eu não vou me aprofundar muito em conceitos e etc. com um público que é formado por crianças. Assim como a gente procura respeitar justamente a gente dá palestra sobre diversidade, só que a gente procura respeitar essa diferença tanto cultural como de idade e etc. Então, é toda uma questão de adequação. Eu nunca passei por questões, assim, digamos, saias justas. Mas, infelizmente, eu recebo muita denúncia nessas palestras. Principalmente de violência doméstica e abuso sexual. Minha Nossa Senhora. Que horror. E para finalizar, você tem alguma visão otimista
do futuro da comunidade LGBT aqui no nosso país? Nesse momento, eu tenho uma visão nada otimista, infelizmente. Tá difícil, Brasil. Infelizmente. Mas eu acho que é um momento da gente segurar os direitos que a gente tem, porque a direção da minha concepção só vai para pior. Então, esse é o momento de segurar direitos, não construir, se possível, mas não perder os que já temos. Porque foi tão difícil da gente conquistar, da gente conseguir, demorou tanto que sentir isso escorrendo pelos seus dedos, assim, é uma sensação muito horrorosa, é uma coisa... É muito difícil de ver, é doloroso, né? É extremamente doloroso. Ainda mais para alguém que é da área do direito. A gente olha aquilo e fala, meu Deus, por que esse país está retroagindo desse jeito? E isso não é somente em direitos LGBT. Em relação às minorias em geral. Elas foram totalmente jogadas para escanteio. Estão sendo fechado secretaria da pessoa surda, centro de acolhimento LGBT. Então, assim como a cultura e a arte estão sendo extremamente prejudicadas também. Então, eu sinto que não é somente em relação a LGBTs, mas é um retrocesso geral. E isso também em relação à reforma da Previdência, em reforma trabalhista. Então, eu acho que o Brasil está indo justamente na contramão dos direitos sociais. A gente está vendo um retrocesso absurdo, né? E a gente está sendo bombardeado de todos os lados. Eu lembro que essa semana ainda... Imagina. Eu lembro que essa semana ainda eu vi um discurso, não um discurso, mas eu vi uma entrevista da Marieta Severo e ela falou sobre, no governo Collor, a associação que abarcava os artistas e o cinema no nosso país sendo fechado. E aí, quando o Ancine surgiu, hoje é ela que está sendo ameaçada, então todos os recursos que a gente tem no nosso país estão sendo ameaçados. A arte, as políticas públicas, tanto para pessoas com deficiência, pessoas LGBT, para as mulheres, para pessoas negras, nada está salvo. E é muito preocupante porque parece que a gente voltou no século passado, né? Às vezes eu me sinto na Idade Média. Penso a qualquer momento estarei queimando numa fogueira da Santa Inquisição, mas não é isso. Felizmente, ainda vivemos numa democracia. Eu espero. Ao menos está escrito em algum lugar que vivemos. Mas é justamente essa questão. Devemos criar uma união. Eu não acho que... É importante, sim, cada um discutir a sua pauta. Cada pauta tem realmente questões específicas. Mas é muito importante, nesse momento, criarmos um vínculo, uma união de todas as nossas, digamos, minorias, que não são minorias, são maiorias, na minha concepção. Minoria é apenas um termo criado não para quantificar, mas para demonstrar que aquela classe de pessoas é hierarquicamente, socialmente inferior em relação a direitos e etc., em relação a uma outra classe hierarquicamente superior. Então, somos sim maioria e devemos, nesse momento, nos unirmos para assegurar os nossos direitos e para construir mais direitos. Thalise, muito obrigada pela sua participação. A entrevista foi incrível. A equipe aqui do Repórter Unesp agradece muito pela sua colaboração no nosso podcast. E você tem alguma consideração final para falar para os nossos ouvintes? Uma despedida? Bom, que entendamos que somos... Entendamos? Ficou feio. Que possamos compreender que somos
pessoas diferentes, pessoas plurais, e mesmo assim, independente de qualquer religião, de raça, orientação sexual, que saibamos respeitar o diferente, e que todos não sejam, o combate ao preconceito e à discriminação não seja uma coisa para apenas LGBTs combaterem, que todos da sociedade combatam, porque isso é muito importante, e que espero e almejo um dia que a única diferença que tenhamos sejam as nossas digitais, não mais uma orientação sexual, não mais uma raça, não mais uma cor. Muito obrigada novamente. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. A seguir, nossa próxima convidada, Priscila Galvão, vai compartilhar com a gente um pouco mais sobre a vivência negra na universidade. Não saia daí. Bem-vindos de volta. No bloco anterior, nós aprendemos sobre as medidas de inclusão direcionadas à comunidade LGBT no Brasil. Agora, nós vamos ouvir mais sobre as políticas públicas voltadas aos negros na nossa sociedade. Segundo os dados de 2014 do IBGE, nossa população é constituída por 54% de pessoas negras. Sabe qual a porcentagem de pessoas negras ricas no Brasil? 17%. Mas de pessoas pobres? Aí o número aumenta para 76%. Uma das políticas de inclusão para as pessoas negras é a cota das universidades destinadas exclusivamente a pretos, pardos e indígenas. Essa medida foi sancionada em 2012. Apesar de procurar garantir a vaga dos cidadãos negros na universidade e o seu direito à educação, sua permanência estudantil é algo difícil de ser mantida, principalmente após os vários cortes na educação. Para falar sobre a vivência de pessoas negras na universidade pública, eu vou receber aqui no estúdio a ilustríssima convidada Priscila Galvão. Para quem não sabe, a Priscila cursa Relações Públicas da Unesp Bauru e é cofundadora do projeto R Pretas, e veio direto de São Paulo para nossa cidade lanche. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada! Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Ai, meu Deus, que fofa. Pri, então conta pra gente, como que surgiu a ideia do R Pretas? E o que você espera pro projeto? E o que você espera para o futuro do projeto? O R Pretas, ele nasce no final de 2018, depois que eu conheci a Mari na semana de hip hop de Bauru, que eu trampei junto com a Luana. E aí que o pessoal da organização deu uma festa pra gente tocar. E aí que fui eu, a Mari e a Lu. E a partir disso nasce a Afronta Festa, que é uma festa que nós três tocamos. E aí que a gente viu que deu muito certo. E que era um trio ali que dava pra trabalhar, porque a gente tinha muita ideia que batia. E a partir disso, o R Pretas ele foi se estruturando. Ele já passou por diversos objetivos, diversas missões, e hoje ele continua, mas dentro de um nicho bem menor. E o que a gente espera para o futuro, né? O R Pretas ele quer muito trabalhar com os artistas aqui de Bauru, né? Porque eu acho que na capital a gente tem muito essa visão de que tudo sai da capital e que as pessoas precisam ir para a capital para fazer as coisas, para conseguir produtor, para conseguir público. E sendo que Bauru tem uma cena cultural fortíssima e que ela é autogestionável. Ela não precisa da capital para acontecer. Só que as pessoas aqui precisam entender isso também. Então, o R Pretas ele vem com esse objetivo de catalogar e impulsionar essa galera, né? Mostrar que tem cena em Bauru, que essa galera tá saindo daqui, mas que essa galera tá produzindo aqui também. Então, esses são os nossos objetivos, né? Fazer com que Brasil, São Paulo, o mundo inteiro saiba que tem artista em Bauru e que a cena cultural daqui existe. Que bom que você falou sobre isso, porque eu também ia perguntar pra você como que é o cenário da cultura negra aqui no interior, porque você despencou lá de São Paulo e aí veio aqui pra uma cidadezinha do interior, não é tão cidadezinha assim, é um pouquinho maior, mas como que funciona, como que é muito diferente lá de São Paulo, as pessoas que produzem essa cultura, essa arte, são reconhecidas pelo material delas, como que funciona? Então,
uma comparação que eu sempre faço é que São Paulo é bem maior, então você tem um público bem maior e é muito nichado. Então você tem a galera do trap, a galera do funk, a galera do rap nacional que só escuta Racionais, aí tem a galera que gosta de, sei lá, de 30 a 30 e poesia acústica. Então é muito nichado. Aqui em Bauru, eu sinto que é um movimento muito mais conservador, mas no sentido não de voltar no Bolsonaro, mas no sentido de ter uma cultura tipo do movimento hip hop dos anos 90 ainda. E eu acho que isso se espelha muito tipo nas atrações da semana do ano passado. Você não tinha um Haikais, você não tinha não sei, Recaide. Não, você tinha o Dexter, o Crônica Mendes, que é uma galera, tipo, da antiga, que sei lá, a minha irmã ouvia, meu pai ouvia, sabe? Mas que ainda hoje faz a cabeça da galera daqui, porque é um movimento que ele ainda é muito conservador. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse pessoal aqui, a gente também tem a galera do trap, né, que se espelha muito na cena de São Paulo, mas ao mesmo tempo tem uma identidade muito bauruense. E que tem esse orgulho, que fala, eu sou bauruense, 014 tem voz, e eu tô fazendo aqui, e eu tô falando sobre a minha vivência daqui. E eles são reconhecidos, só que é aquele tipo reconhecimento... é do seu grupo de amigos, porque o exterior ainda está muito voltado para o rap dos anos 90, né? Mas... E é por isso que o R Pretas existe, para mostrar que essa galera também está aqui e que está inovando e que não precisa ir para São Paulo, que já tem uma cena para, tipo... sabe, ter reconhecimento. Bacana. E... para você, qual que é a importância das políticas públicas para as pessoas negras na sociedade brasileira? Ok. As políticas públicas que existem hoje e que são aplicadas hoje, elas só estão sendo aplicadas porque outras pessoas negras lutaram para que isso acontecesse. Então, nenhuma dessas políticas partiram de pessoas brancas boazinhas que estavam no poder. Até porque elas estão cagando pra gente. Eu não sei se eu posso falar isso. Posso? Enfim. Então, a importância é de pessoas pretas estarem olhando para pessoas pretas, de pessoas pretas conscientes sobre o atual estado, a atual situação. E mesmo que a gente já tenha evoluído, a gente ainda está, tipo, anos-luz, sabe? Tem estudos que falam que, por exemplo, a igualdade de gênero, ela só vai chegar em 200 anos. A igualdade racial, ela só vai chegar em 430. Agora você pensa para uma mulher negra e quanto tempo vai demorar para que essa igualdade, essa pseudo-igualdade chegue. Então, as políticas públicas é um caminho para que isso aconteça, porque não vai acontecer tipo, sem fazer nada. Você tem que pensar para pessoas negras, a partir de pessoas negras, de como você vai dar maior equidade, acho que não é nem igualdade a palavra, para essa galera... tentar ser alguma coisa, sabe? Tentar se inserir nos espaços, porque, tipo, ter essas políticas também não é 100% de certeza que isso vai acontecer. Porque você tem diversos empecilhos. Falando nesses empecilhos, a gente tem observado atualmente uma onda de fraudes de cota PPI na universidade pública, o que é um absurdo, porque a galera acha... que porque tem o avô ou a avó que são negros, que eles podem usar uma cota que não pertence a eles, porque eles não passaram por isso. É aquilo, né? O seu avô pode usar cota, você não. Exato. Ora. Mas então, como que a gente pode disseminar a gravidade da fraude e conscientizar as pessoas sobre esse assunto? Porque aqui na Unesp de Bauru tem uma comissão de averiguação sobre fraude de cotas, mas ainda é um processo muito lento e ainda existem pessoas que estão fazendo isso, estão conseguindo passar, estão conseguindo se formar. Então, como que a gente pode retratar a gravidade desse assunto de uma maneira mais ágil e que as pessoas consigam se conscientizar e que a gente consiga tirar as pessoas que fraudaram de um lugar que não pertence a elas? Eu acho que são 2 pontos principais. O primeiro é você falar sobre identidade racial no Brasil.
Porque a gente tem uma construção de que a miscigenação foi uma grande forma de você não ter mais racismo, de você não ter mais desigualdade. É o famoso mito da democracia racial. Sendo que não, sabe? O Estado, ele sabe muito bem quem é preto, ele sabe muito bem quem é branco, e só não sabe quem é otário. E assim, entender principalmente que racismo é crime. É muito difícil as pessoas brancas e pessoas negras também entenderem racismo enquanto crime. A gente fala sobre machismo, sobre LGBTfobia. As pessoas, elas conseguem falar essas palavras, mas quando a gente vai falar de racismo, a gente fala de preconceito. A gente ameniza. Sendo que não é amenizado. A gente vive numa estrutura que há mais de 400 anos é sustentada à base disso. Né? O racismo, ele não é o tijolo. Ele é o tijolo, é a massa, é a pintura, porque o Brasil, ele só foi construído baseado nisso. Então, e por que é grave? Porque essas políticas públicas, as cotas, elas não foram pensadas para avô de preto que hoje tem a pele clara e... Não, gente. Elas foram criadas para pessoas pretas ingressarem dentro da universidade. Só que uma coisa também, que essas pessoas que ingressam, são raras as vezes que elas não sabem o que elas são. Elas sabem o que elas são e elas fazem isso exatamente porque elas estão respaldadas de privilégio, seja ele racial, econômico, de classe, e saber que não vai dar nada. Eu já ouvi fraude falar que estava aqui, mas que já tinha conversado com o advogado e que estava tudo bem. Então, é um respaldo racial e de grana. Então, assim, essas pessoas, elas acabam se contradizendo no mito da meritocracia, né? De tipo, eu consegui, ao mesmo tempo que elas precisam de cotas para ingressar. Mas espera aí, não é? Cada um consegue? Então... eu só queria matar todo mundo, pra ser bem sincero. E falar assim, não é pra você estar aqui. Hoje essas comissões, elas existem. Acho que no final de agosto foi mais uma leva desativada. Não é desativado o nome. Desligada. Isso, desligada da Unesp. Então, assim, que essas fraudes entendam que elas são fraudes, as pessoas sabem que que elas são fraudes e que elas estão rodando. Isso está acontecendo. Essas comissões estão trabalhando. E, mais pra frente, existe todo esse movimento de caçar essa galera. Falar assim, devolve seu diploma, porque você não formou da forma que você deveria formar. Então, vocês prestem atenção, hein? Eu vou estar lá. Já dizia o pai do Chris. Enfim. Eu amei. Pri, conta pra gente, como que é a representatividade negra no ambiente acadêmico? Tanto o pessoal, como professores, alunos, quanto os teóricos apresentados em sala de aula, como que é? Ela não existe, né? Obviamente que alunos, sim, devido a todas as políticas públicas para isso acontecer. Mas se você pegar uma grade de jornal, uma grade de RP, uma grade de rádio, uma grade de artes, eu acho que se você conseguir contar em meia mão quantos teóricos pretos você tem, principalmente dentro da comunicação, você não enche. E é uma coisa que eu sempre falo. A gente vive num processo de empoderamento feminino, show, importantíssimo. A gente vive numa sociedade patriarcal, onde eu tenho, esse semestre, apenas professoras. Eu não tenho professor. Só que, ao mesmo tempo, durante toda a minha graduação, eu não vou ter um professor preto, uma professora preta. Se você quer falar de uma comunicação diversa, se você quer falar de uma comunicação que ela abranja todo mundo, não tem como você falar de uma coisa que você não sabe, né? Então, não importa quantos textos teóricos sobre... Então, não tenha como você falar sobre racismo, sobre diversidade, se você ainda tem um olhar extremamente branco sobre isso. A gente precisa falar sobre raça. E foi como você disse. A gente compõe 54,6% da população. Não tem como a gente ver enquanto um público que você tem que conversar, que você tem que
que representar, que você tem que falar sobre, pra não dar bosta. Não, você tem que falar com a gente primeiro pra depois falar com outras pessoas. A gente não tem que ser visto enquanto público secundário. E aí que essa representatividade, ela não existe. Hoje você tem alunos negros, show, professores. Eu conheço 2, que é o Juarez e é o Gaia, e acabou, né? Então você não tem nem na FAAC, nem na FEB, nem na FC. E aí que dentro do meio teórico você também não tem. Então, assim, a gente está aprendendo durante 4, 5, 6, 7 anos uma base completamente branca. Onde você tem temas jogados enquanto diversidade no seu colo e com pessoas brancas falando. Isso é basicamente impossível. Não tem como você ter total noção, sendo que você não tem uma pessoa negra falando sobre aquilo. É muito forte tudo isso que você falou. E é muito bacana que... É muito bacana falar sobre esses dados da população negra ser 54% da nossa sociedade, porque, como eu tinha falado no bloco anterior com a advogada Thailise, a gente fala sobre políticas públicas para minorias, sendo que a minoria é a maioria. Tanto comunidade LGBT, quanto negros, mulheres, nós somos a maioria. E nós somos os mais ameaçados nessa sociedade, principalmente as pessoas negras, né? Que tem sido desde que o mundo é mundo. Como você disse, o país foi construído na base do racismo e de se aproveitar de pessoas negras. E falando sobre isso, como que você enxerga o racismo dentro da universidade pública? Depende. Depende dos espaços que você tá. Eu acho que principalmente dentro de universidades públicas você tem 2 polos que eles são racistas igualmente. O polo do cara que ele vai pichar assim o banheiro da FAAC falando: ai, viva o nazismo, é isso mesmo, o cara matou pouco, tinha que matar mesmo, morte às pessoas negras, white pride. E nós temos também o outro lado de pessoas que ignoram totalmente a sua subjetividade, né? Que é o famoso esquerdomacho que jura que ele está sendo super desconstruído, mas ele está sendo tão racista quanto. Então, eu acho que dentro da faculdade, né, e da universidade, e eu vou falar, tipo, dentro da Unesp, por conta de todo o cunho social que ela tem, a gente aprende a ter um senso crítico sobre as coisas, né? Só que esse senso crítico, ele tem que vir também do seu lado pessoal. Por quê? Eu acho extremamente racista uma pessoa me parar no meio da festa para falar sobre as pessoas negras que foram baleadas com 181 tiros semana passada. E você pararia uma pessoa branca para falar do massacre do Holocausto? Você não faria isso. Então, assim, repensar. Eu farei isso com uma pessoa branca? E se a resposta for, não, você não vai fazer comigo, você não vai parar e gritar na minha cara o quão necessário é eu estar naquele lugar. Existe uma linha muito tênue entre elogio e você ser um grande babaca e racista do mesmo nível. É sobre você estar tornando a experiência daquela pessoa, ela lembrar o tempo todo que ela é negra, sendo que ela só quer ficar suave. Então, assim... Uma pessoa negra, ela tá lá dançando feliz da vida, deixa ela lá dançando feliz da vida, não precisa parar ela e falar assim, nunca alise seu cabelo, não faça isso, gente. Chato, entendeu? Chato. Às vezes a pessoa, ela só quer ser pessoa. Ela não quer ser negra, ela não quer ser mulher, ela só tá ali porque ela teve uma semana cheia de coisa, ela só tá ali dançando. Então, é você parar e pensar de novo. Eu falaria isso pra uma pessoa branca? Uma mulher branca de sei lá o quê? Não, então você não vai fazer comigo, você vai ficar na sua. E depois me manda um spot de se você quiser mesmo me falar aquilo. É isso. Recado foi dado. Eu fico sem palavras perto dessa mulher. É incrível, assim. Pra gente encerrar, como a gente falou, você veio da capital, então cidade grande, e aí você veio direto aqui pra Bauru, interior e tudo mais. E então,
Você pode compartilhar com a gente como que é a sua vivência aqui em Bauru, sendo estudante, mulher, bissexual e negra e todas as tudo aquilo minorias. que a sociedade não gosta, entendeu? Eu resolvi ser. Eu falei, Renato, fazer você aqui. Você é tudo isso. Eu tenho um amigo que ele falou pra mim esses dias que pra ele tá sendo muito difícil estar em ambientes majoritariamente brancos, porque ele sempre veio da periferia, ele sempre estudou em colégios de bairro e todo esse rolê. E aí que eu falei pra ele que eu tô meio que blindada, né? Porque eu vim de ambientes brancos, eu fiz escola particular e por diversos motivos, mas eu vim de ambientes brancos e elitizados, então eu meio que tô blindada. Só que é muito louco como... e quando você cresce, você meio que consegue entender várias outras coisas, né? Uma coisa é que Bauru me fez entender e me fez aprender é que eu não sou a Mulher Maravilha. Uma coisa que tanto a sociedade acha que eu sou e quanto eu me coloco nesse lugar, né? De mulher preta, bissexual, forte, que eu preciso abraçar todos, mas quando eu tô mal, ninguém me abraça, sabe? E aí é que Bauru me ensina isso, de que eu não preciso assumir esse papel, e mesmo que ele seja enfiado na minha goela por diversos motivos, mas ao mesmo tempo que eu preciso ter pulso firme em diversas situações. Porque, de novo, eu sou uma mulher, eu sou uma mina preta, eu sou bissexual, e mesmo que eu não tenha vivência periférica, as pessoas elas já vão vir com o estereótipo olhando pra minha cara. Então, eu acho que é uma vivência, muito ditocômica, assim. É muito humana, né, por toda a minha subjetividade, mas ao mesmo tempo é muito, objetiva. É de raça, gênero e sexualidade, sabe? Porque as pessoas, elas sempre vão te pôr numa caixinha. E você, transitar entre isso, às vezes é um pouco cansativo. É por isso que eu tenho Twitter, porque aí eu falo tudo lá, entendeu? Falo, estou cansada, estou feliz, estou muito cansada, estou muito feliz. Vai ficar nisso. Inclusive, o Twitter dela é badaladíssimo, maravilhoso. Conheci você por lá. Não me sigam, não vale a pena. Vale, sim. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito forte, foi muito bacana, de verdade. A equipe do Repórter Unesp deseja todo sucesso para você e para o projeto da Ripretas. E você tem alguma consideração final para falar para os nossos ouvintes? Ai, gente, sigam @rpretas, agora é sério, @rpretas_ no Insta e sem _ no Twitter. E chamem a gente para palestrar, porque a gente precisa de portfólio. Mas paguem a gente também, porque a gente tem conta para pagar e boleto, tá bom? E, galerinha, aprendam a se ver enquanto brancos. Vocês não são universais, vocês são pessoas brancas, mulheres brancas, porque o mundo não gira mais em torno do umbigo de vocês. Aprendam a ser adjetivados e vejam a vida a partir desse ponto. Entendam que o mundo, ele não parte da sua visão, ele parte de outras visões e a sua não é única. É com isso que eu encerro o nosso podcast. Gente, muito obrigada a quem acompanhou muito obrigada a quem acompanhou o nosso programa até aqui. Lembre-se o quão importante é defender os direitos que nós já temos para que eles não sejam tirados da população. Uma coisa que está aí sendo ameaçada, né? Eu agradeço mais uma vez a participação da advogada Thailise Zagato e da estudante Priscila Galvão, além do estudante Guilherme Duarte, que participou do nosso programa contando um pouco sobre a vivência trans. Finalmente, agradeço você, ouvinte, pela nossa audiência e atenção. Muito obrigado também aos editores Leandro Gonçalves e Nayara Campos, a produtora Caroline Roxo e o professor Juliano Maurício. Eu sou Eduarda Souza e fico por aqui com mais um podcast do Repórter Unesp. Até a próxima!